Tá Ok. bom? Já Bora lá. pode começar? Pode, agora é com você. Apenas fazer uma correção, é o ser consciente, o despertar. Ser consciente. É, que É eu que botei, eu botei despertar agora, mas é o ser consciente. Tá no folder. tudo bem, porque é uma de grande importância para nós, né, principalmente vivendo esses dias atuais muito complicados, e nós necessitamos realmente dessa consciência, do entender do que está acontecendo. Então, esmagados por conflitos, né, que não param, o homem moderno procura mecanismos escapistas em vãs tentativas de driblar as aflições, transferindo para os setores do êxito sempre o exterior. Do aplauso, admiração social, embora sentimentos permaneçam pela angústia e pela insatisfação. As realizações externas podem acalmar a ansiedade do coração, momentaneamente, não, porém, erradicá-la em razão porque o triunfo externo não apazigua o interior. Então, a gente observa que essas informações que vêm nos chegando há muito tempo, de muito esclarecimento a respeito, né, como as palavras de Jesus que estão lá, e as pessoas não prestam atenção porque é aqui ou agora e muito materializa nas coisas e não procura entender o processo existencial do objetivo maior nosso, que é vir aqui para evoluirmos, crescermos. Esse é o objetivo maior. Sermos hoje, sempre falo, melhor do que ontem, amanhã do que hoje. Então, a gente observa, como eu falei, há muito tempo, grandes nomes que aqui viveram, por exemplo, o notável psicólogo russo, Pedro Auspensky, ele foi convidado pela Universidade de Londres, nos anos 40, para proferir uma série de palestras, né, de conferências sobre seu mestre, o também grande psicólogo, Gurdjieff, que estabeleceu como premissa básica que a sociedade terrestre é constituída de dois biotipos básicos. O primeiro é aquele que são de boca para baixo, ou da boca para baixo, tipos fisiológicos que comem, dormem e praticam sexo. E aqueles, o segundo, que são psicológicos, que além de se nutrirem, dormem, praticam sexo, mas também têm ideias. Essa proposta de Auspensky seria início, né, de revisão da denominada psicologia unicista. E na sua conferência ele procurou demonstrar como seu mestre, Gurdjieff, havia penetrado na consciência humana. A consciência humana é um país desconhecido, mesmo na atualidade, em que o cérebro está praticamente decodificado em sua totalidade. A consciência não é um cérebro, porquanto o cérebro pode exteriorizar a consciência. São os equipamentos neuronais que nos demonstram, nos oferecem a realidade daquele que somos, em síntese, um ser espiritual. Então, Gurdjieff acreditava que somos espíritos imortais e que, através das reencarnações, nós nos vamos aprimorando cada vez mais até alcançarmos um estado de plenitude, né, que numa existência é factível, numa só existência. Então, uma existência humana é um tempo muito breve, né, para desenvolver todas as aptidões que identificam os gênios, os mártires, os santos, os grandes mestres, os grandes intelectuais. Então, ele parte do princípio que temos 4 níveis de consciência, que é a consciência do sono, a consciência desperta, a consciência de si mesmo e a consciência objetiva. Quando no começo, quando fomos somente extintos, a nossa consciência era uma consciência de sono, porque estavam adormecidos os valores éticos que diz respeito à nossa realidade. Mas, através das reencarnações, nós vamos nos aprimorando, conforme eu falei anteriormente. E nesse estado de entorpecimento, de ausência de lucidez para discernir o certo do errado, para fixar aquelas propostas naturais da nossa evolução e desenvolvê-la, nós estamos no estágio de consciência de sono. São
os nossos hábitos que selecionam as nossas conquistas e que nos impulsionam a alcançar outros níveis e outras metas. Então, logo depois que o indivíduo está na consciência do sono, um largo período, ela está adormecida. O egotismo, que é o ser que caracteriza esse indivíduo, não é mau. Ele não tem fixações daquilo que é positivo, daquilo que é social. E no processo de transição, muitas vezes, de turbulências, né, passamos por o segundo nível de consciência, que é a consciência desperta. Quando surge o sentimento de solidariedade, nós nos damos conta de que nós somos autossuficientes, que necessitamos um dos outros, e dessa maneira procuramos nos auxiliar oferecendo o que temos de melhor. É o período que gesta o amor que vai se expandir mais tarde. É nesse período, né, que nos tornamos mais afáveis, mais generosos. Se somos espírita, logo vem o desejo de aplicar o passe do trabalho lindo, como você faz nessa sua casa, né, sempre de caridade, com doações, de ajuda às famílias carentes. Enfim, se somos pertencentes a qualquer filiação evangélica, levamos a mensagem bíblica, como a gente vê muitos evangélicos em grupos, distribuindo mensagens lindíssimas, importantes, que ajuda para aqueles que fazem uma reflexão, no sentido de se colocar dentro daquela mensagem que ali traz, para poder, né, iniciar uma reforma íntima dentro da sua atuação no qual está vivendo. Se somos católicos, participamos de quermesse, como a gente vê muitos anos, há todos os anos em Piatã, várias famílias, várias senhoras, vários jovens trabalhando nas vendas de utilidades, a fim de arrecadar dinheiro para as obras da sua igreja, que faz um trabalho muito belíssimo. Então, o terceiro a consciência, que é a consciência de si mesmo. Nesse nível, nós descobrimos que nós não somos o corpo, nós estamos no corpo. O corpo é uma maquinária que a consciência dirige. Aliás, Albert Einstein disse que o corpo é um equipamento dirigido pela consciência. O que equivale a dizer que Einstein considera a consciência extrafísica e não uma função psicológica ou fisiológica do cérebro. E nesse nível de consciência de si mesmo, nós descobrimos que essa máquina ela tem 7 funções, conforme os estudiosos, e que a nossa conquista da consciência é administrar essas 7 funções da máquina, para que possamos crescer e adquirir melhor essa consciência da vida. A primeira consciência é intelectiva. Por nós pensarmos, nós temos o dever de administrar a inteligência, temos o compromisso de esquecer, né, ou enriquecer, enriquecer a inteligência, de estudar, de intercambiar as ideias, de discutir, de participar. Uma palestra como essa, que as informações, humildes informações que eu trago, poderá servir e são somatizados, né, para o já adquirido, uma conversa com outro, um livro que você lê. Tudo isso são subsídios, são representações que somatizam com o que nós já temos, e com isso vai ampliando a nossa consciência para o ver da vida. Então, a busca interna do conhecimento é função da máquina, e é a consciência que leva essa conquista. A segunda função é emotiva, todos possuímos emoções, e administrar as emoções é um ato de consciência, porque pessoas muito emotivas são desequilibradas, e outras que não sentem nada, a gente sabe que são pessoas esquizofrênicas. A terceira função é instintiva, que nós somos herdeiros dos instintos recém-saídos do reino animal, com vestígios no nosso perispírito do instinto animal. Por isso que temos que ter esse controle. Costumamos dizer, bateu, levou, é uma reação. Reagir é do animal que está em nós, nas nossas heranças atávicas. Mas nós sabemos agir porque raciocinamos, temos que disciplinar as nossas reações. Se alguém nos ofende, nós olhamos e nos respondemos, né? Não respondemos porque não aceitamos a sua ofensa.
O Mestre Jesus ele nos ensina isso muito bem, quando ele diz, nos termos da benevolência, indulgência e perdão para com todos. Porque nós é que dirigimos os nossos pensamentos quando nos são atingidos determinadas situações de ofensa e que nós tivemos já consciência de olhar, um olhar benevolente, né, indulgente para essa pessoa, iremos compreender que essa pessoa está atravessando algum problema, dificuldade de família, seja lá o que for, e que nós fomos, vamos dizer, o estupim para que ocasionasse isso. Então, Jesus, já lá atrás, já nos orientava para a gente ter indulgência, benevolência com a dificuldade do outro. Então, se alguém tem inveja de nós, não nos preocupemos, porque não podemos impedir que aquele ser inferior goste de estar no lugar de que estamos. Só que ele não é capaz de pagar o preço que pagamos. Isto é, estudar, lutar, alcançar as metas. É muito fácil, né, invejar alguém de estarem em seu lugar, mas é muito difícil fazer a viagem, né, até lá. Eu mesmo tenho inveja de você, mas uma inveja boa, né, pelo seu trabalho. Então, a quarta função da máquina é motora. Graças à evolução, somos pessoas colunáveis, isto é, sofremos da coluna. Por quê? Porque praticamente todo indivíduo está com problema lombar, dorsal, porque perdemos o hábito da boa postura. Não temos a consciência que temos que ter para, né, dar o equilíbrio nosso fisiológico e fisiológico. Então, a boa postura de sentar, equilibrar o nosso aparelho motor, não fazer gestos bruscos, a consciência tem que equilibrar. A quinta função da máquina é a sexual. Nós somos seres portadores das duas polaridades, a masculina e a polaridade feminina. Quando, por acaso, temos anatomia masculina e uma polaridade psíquica feminina, fazemos conflito, porque é difícil administrar ou vice-versa. O que Freud chamaria de um transtorno neurótico do libido. Então, nós teremos que harmonizar a nossa psicologia com a nossa anatomia. O feto é polaridade masculina e cujos pais anela por sua filha, e tem a ciência mostra questões da energética dessa influência, do desejar ter uma filha, e só que ali dentro, né, da barriguinha da mãe está o filho. E é muito envolvido, agora que já tem os exames que detectam, né, o gênero, então fica mais fácil, mas antes assim, o desejo da filhinha fica ali só na conversa, tratando aquele ser que ele lá dentro se confunde. Então essa polaridade masculina, cujos pais, né, ele anela, põe a filha, envolve o ser na formação, né, nas coisas psíquicas da sua aspiração, é que se criará um futuro conflito na sexualidade, né, do alto contingente de perturbação comportamental que ali afeta o feto. Então, a sexta função da máquina é a função emotiva superior. Nós deveremos desenvolver, né, as emoções, escutarmos música suave, né, olharmos a paisagem, olharmos o céu, ver as nuvens, o sol, a lua, as estrelas, contemplando a grandeza de Deus na sua criação, para nos nutrirmos, né, e nos estarmos, né, nessa energia salutar, né, do bem-estar. A sétima função da máquina, ela é intelectual, a intelectual superior, né, porque além de desenvolver o intelecto, procuramos também o insondável, que é a vida. Então, será que estamos nesse questionamento? O que é que eu estou fazendo aqui? A morte encerra a vida? Haverá algo depois, por acaso? Fomos criados para o nada? Acredito que não. Se a natureza gastou 2 bilhões de anos para constituir, né, para construir esse equipamento de 70 trilhões de células e reduzir tudo ao nada, né, se assim pensarmos, é muito triste. Então, se a investigação intelectual superior é algo que dirá não no caso do seu desenvolvimento. Então, passamos para o quarto nível de consciência, que é a consciência objetiva, né? Que é a primeira consciência de sono, a segunda despertar, e a terceira consciência de si mesmo, que terminamos de falar. Então, a consciência objetiva, nessa consciência objetiva,
nós temos a sensação de pertencermos à humanidade. Não podemos isolar-nos. Você falou aí na sua preleção sobre isso. Então, Joana de Ângeles diz com muita profundidade que só é solitário quem não é solidário. A gente, né, ouvimos sempre essa nobres palavra desse espírito magnífico que está a todo instante nos trazendo as informações. Então, que nós busquemos, né, que a dor do nosso próximo seja nossa. Não que devemos carregar a dor em nosso emocional, mas respeitar o direito de sofrer. Nós somos simplistas. Uma pessoa está chorando, se diz, não chore. Né? Principalmente criança, às vezes o pai pouco esclarecido adota esse sistema. Então, é um direito do ser chorar dentro dos que está sentindo, e que uma maneira de se expressar é essa maneira de chorando. Então, o mundo é nossa casa, as criaturas é nossa família, e nós somos a sociedade miniatura dentro de casa. Temos que adquirir essa concepção em termos que nós somos a célula da sociedade. E não foi à toa que foi colocado as pessoas juntos, reunidos, para que, através das forças das energias, dos laços consanguíneos, pudesse se trabalhar, né, a sua benevolência, o seu perdão, o ajudar o outro sem interesse, né, ajudar o outro a crescer, ajudar o outro a vencer as suas dificuldades. Então, tudo isso tem que ser trabalhado. Então, essa proposta das lindas conferências da Universidade de Londres, que abriram espaço para investigação na área da psicologia. E essas investigações tornaram-se extraordinárias, porque ofereceram uma visão superior à humanidade, né, do futuro. Porque através desses enviados, né, desses intelectuais, de um homem nobre, pesquisador, que vem para uma universidade, em várias universidades ele proferiu essas palestras, despertam sempre. As palavras ecoam anuais e que não consiga atingir todas as pessoas, mas uma parte delas já é um grande negócio. Então, a gente vê que através dessas conferências, em 1955, em Praga, um jovem psiquiatra checo de 25 anos, né, Stanislav Grof, ele dirigia um hospital e começou a se perguntar por que os seus esquizofrênicos eles não se curavam. Era uma questão desse hospital que tratava dessas pessoas. E ele recebeu umas substâncias que lhe mandaram de um laboratório suíço e que ainda não estava sido testado em larga escala, a não ser em laboratório. Então, era o ácido lisérgico número 20, esse LSD, e Stanislav, antes de aplicar nos seus pacientes, ele aplicou em si mesmo. Então, ao aplicar em si mesmo, ele descobre um mundo transcendental. Ele experimenta um estado alterado de consciência. Então, ele vê a vida diferente, ele sai do corpo, ele ouve, ele nota que o som tem cores, as cores têm música, e sua mente capta outras mentes. Isso, para nós, do espírita, não é novidade nenhuma. Né? E quando volta, ele aplica o ácido lisérgico, né, o LSD, nos seus esquizofrênicos, que entram em delírio e narram histórias muito peculiares. Uns dizem que são esquizofrênicos porque cometeram em tal data um crime hediondo. Ninguém sabe, mas ele trouxe a consciência de culpa. Segundo o médico, quando o paciente atingia outro estado de consciência, emergia no seu subconsciente de maneira intensa. Pois, como se sabe, o subconsciente é um repositório de conquistas, de passados, ou o porão, né, da individualidade. É central de hábitos, condicionamentos, instintos, desejos, origem de aptidões, tendências inatas, né? É residência de impulsos automáticos e correlacionado com os nervos, com o organismo. E o Dr. Stanislav, ele começa a investigar e descobre a reencarnação. E constata que antes dessa existência, outras existências houveram, nos quais o indivíduo se permitiu desequilíbrios e que agora estava resgatando. E isso o Espiritismo explica muito bem, de que sempre estamos voltando para resgatar
né, potencializar as nossas virtudes e resgatar e corrigir o nosso desequilíbrio. Então, Joana de Ângeles nos diz que o homem pode e deve ser considerado como sendo a sua própria mente. Aquilo que cultiva no campo íntimo, ou que propele, né, com insistência a realização, constitui sua essência, sua legitimidade, né, que deve ser, né, estudada pacientemente. A fim de poder enfrentar esses paradoxos existenciais, né, parecer e ser, as inquietações e tendências que comandam, estabelecendo os paradigmas corretos para a jornada, liberado por choques interiores em relação ao comportamento externo. Ignorar uma situação não significa eliminá-lo ou superá-lo. E a gente sabe que tudo que nos acontece, ela é registrada. O que pode ocorrer é um trabalho de transformação, mas o registro fica. Então, tal postura permite que seus fatores construtivos cresçam, desenvolvam-se, até o momento em que se torne sustentável, chamando a atenção para enfrentá-lo. Que é o que eu falo, que fica lá, mas tem que ir incomodando, que uma hora tem que se trabalhar, e a gente faz muito isso, né, como na sua casa, o atendimento fraterno, espiritual, que é onde se desenvolve essas atividades. Então, ser consciente é austero, mas sem cobrança. É jovial, porém sem vulgaridade. Ele é complacente, no entanto, sem conivência. Né? E é bondoso, todavia, sem a nuance com o erro. Né? Por ser bondoso, você não vai concordar com o erro. Ajuda e promove aquele que recebe o socorro, seguindo adiante, sem cobrar retribuição, que é o trabalho lindo que o Espiritismo faz. É responsável, não se permite, né, o vão repouso enquanto o dever o aguarda. E que muitas vezes, né, que temos trabalho dentro, como é que você aguenta dentro da sua casa tanto trabalho, tantas atividades, e você não para, é a primeira a chegar, a última a sair. Então, conhecendo suas possibilidades, coloca essa em ação sempre que necessário, aberto ao amor e ao bem. Só o amadurecimento psicológico, através das experiências de vida, libera a consciência do ser. E, ao consegui-la, feliz, conquistando uma terra da promissão bíblica, né, que conforme todas as orientações que faz com que nos impulsione para elevar esse padrão da nossa vida de trabalhar em prol de si e prol do outro. Então, a conquista da consciência, ela constitui uma grande manobra para o ser humano em processo de evolução. Transitando pelos impulsos do instinto, enquanto fixa a razão, lentamente supera as fações primárias, de forma a alcançar os patamares da emoção mais sutis, inevitavelmente, através das reencarnações, que para isso é que a gente está vivo. Conseguindo o despertar da consciência, que passará a conduzir-nos os passos no rumo mais amplo de aquisição, como eu falei, através dessas representações que nós vamos adquirindo, através do nosso caminhar, das nossas experiências. E saindo do torpor, das fixações ancestrais, né, que ele detinham, que está lá dentro de nós, no subconsciente, armazenado, então detinha nesse avanço. Então, em face dos impositivos primários que nós carregamos da existência, que vamos dizer assim, transformando isso para uma consciência maior, o momento em que a consciência desperta é muito significativo, pois seja o anseio, né, de esperança mais dignificante e elevado. Então, cansando-se dos fenômenos meramente fisiológicos, abre-se a perspectiva psicológica, facultando a vivência de sonhos e aspirações de felicidade, que se encontram além, né, de posse e do prazer sensorial, né, a que se submete. A consciência é a qualidade superior que enseja o discernimento claro e objetivo em torno, né, da finalidade da existência, dos mecanismos propiciatórios, a alegria de viver, a percepção de valores transcendentes e enriquecedores. Enquanto o espírito se debate no claustro da ignorância, contentando-se com as sensações mais grosseiras, permanecendo preso ao processo das reencarnações inferiores, com dificuldade expressiva para sintonizar o seu psiquismo divino. Encontra essa dificuldade.
tendo por destino a plenitude, somente a passo lento consegue despertar dos impulsos para a conquista do sentimento, iniciando a trajetória ascensional, né, e libertadora dos limites orgânicos. Então, na fase inicial, a inexistência de metas enobrecedoras permita que haja um contentamento interior com os elementos básicos, né, da nutrição, do repouso, do relacionamento sexual, vivenciando somente as expressões fisiológicas. À medida, porém, que a experiência das emoções profundas, aquela que preenche o vazio interior, logo surgem outras inquietações a favor da busca de novas realidades, né, nas quais possa se comprazer. Somente a espécie humana ela consegue valiosos tributos que levam à integração verdadeira da vida com as demais expressões de beleza da realidade. Em face das suas infinitas possibilidades, abre-se os painéis do mundo extracorpóreo, facultando os voos sublimes rumo à imortalidade que nós sabemos. A consciência representa o momento no qual o indivíduo consegue a harmonia, identificando seus conteúdos psíquicos, compreendendo os impositivos inferiores e suas manifestações nas esferas exteriores. A partir desse momento, os limites desaparecem e aumenta as significativas realizações que pode ser conseguida mediante o querer e o poder. E é tudo. Então, o discernimento faculta-lhe a ação equilibrada que decorre de maneira como opera dentro dos padrões de ética, da moral, assumindo deveres antes, né, que discutindo os direitos. Os significados existenciais mudam-lhe o seu conteúdo, as suas representações, tornando-os mais nobres. É imprescindível a realização que o espírito se impõe para o ideal da integração no cosmos. Como decorrência da consciência de si, o indivíduo compreende melhor as dificuldades em que tateia, né, o seu próximo, os impedimentos que lhe são habituais com o comportamento, com a responsabilidade, e as pessoas, por encontrar-se ainda adormecido em relação aos deveres, né, de dignificação humana. Constatando, quando lhe tem sido exaustivo, o esforço para crescer no discernimento, faz-se mais, né, tolerante a relação daqueles que não conseguem libertar-se do primarismo que ainda se encontra. Igualmente, alegra-se diante do desafio que passam a significar oportunidade de evolução, experimentando sentimentos, né, de compaixão, de fraternidade, para com todos, mesmo para com aqueles, né, que se lhe apresentam inamistoso, tornando-se adversário perverso. Esforça-se por não revidar um por outra ofensa, compreendendo que o outro, o agressor, ainda encontra em um nível menos elevado de juízo, sendo-lhe natural essa postura perturbadora, conforme falei anteriormente. Sentindo-se inferiorizado ante aquele que ascende, ao invés de acompanhá-lo na subida, esforça-se para trazê-lo de volta para o patamar em que se encontra. Nesse processo, supera as imposições infelizes da inveja, que não se justifica desde que pode realizar tudo quanto deve, conforme se empenhe com fervor, negando-lhe ao cultivo da competição doentia, né, concedendo às outras pessoas o direito de ser o que pode, mas assim exigindo o dever de tornar cada vez melhor. E a gente vê no ambiente de trabalho essa situação de que muitas vezes determinados funcionários ali se destacando, e tem aqueles que ficam ali só por estar, não tem meta de vida, nada, não tem a consciência de si, e fica com inveja de que está se destacando perante aos superiores, e começa a fazer, como eu falei, né, um trabalho de diminuir, botar defeito nas coisas para a pessoa se equiparar a si por baixo, e não dignificar a pessoa e louvar pela atitude que está passando. Então, a gente vê que a consciência de si desvela um mundo interno ignorado, que muitas vezes a pessoa faz isso no automático, né, favorecendo com reflexo, né, agradável, na busca do autoconhecimento, que assim se trabalhando, consegue enxergar nessa dificuldade
de ver no outro, né, pelo lado bom. Então, sem dúvida, os grandes impedimentos à evolução moral encontram-se no ser interior, que são todas as criaturas, que transferem os conflitos que padecem para os outros como forma de autojustificativa, né, pelo estado em que se encontra. Sempre é o outro culpado das coisas que nos acontecem. É mais fácil, pelo menos parece, aqueles que estão adormecidos para a vida, realizar combates externos, visualizar inimigos de fora, projetar problemas como responsabilidades alheias, e assim eximido da sua culpa, como disse. Desse modo, o ser consciente se responsabiliza e liberta. Ao mesmo tempo, direciona, né, para rumos seguros e duradouros com caráter, né, imoralista. Então, por essa razão, Jesus asseverou que mais se pedirá àquele que mais recebeu, equivalendo sentença, né? E quem tem conhecimento e consciência de verdade não pode eximir da responsabilidade dos seus atos, né, sendo penalizado quando erra pela própria consciência desperta que não pode ser anestesiada. E a gente vê no próprio Evangelho que muito será cobrado. Por quê? Porque a pessoa que tem consciência, tem o conhecimento e continua, né, perseguindo esses erros, ele será cobrado perante a Deus. E quando a gente vê também no próprio Evangelho, da informação que muitas vezes erros que nós cometemos, o olhar bondoso de Deus para nós é que 10 anos atrás, quando eu cometi aquele, eu tinha um determinado estágio evolutivo. Então, a bondade de Deus é tão grande que ali estava o nosso melhor. Com o tempo, fui vivenciando experiência, aprendizado, minha consciência foi se ampliando, e eu vejo que aquele algo que fiz atrás estava errado. Mas nos chama a atenção, não devemos carregar o sentimento de culpa, mas ter esse entendimento que era a época que aconteceu, era o meu melhor. Assim sendo, a vida já não se restringe aos impositivos materiais, mas transcende o túmulo e o berço, né, sempre renovando-se, propiciando-se mais os dilatados horizontes. Então, o ignorante que se debate nas sombras, procurando saída que o leva à luz e tem dificuldade em encontrá-la, merece respiro pelo esforço que envida em favor de si mesmo. Né? Esses que nos procuram em nossas casas começam a sentir uma certa dificuldade e vai buscar essa ajuda, que é sempre louvável. Então, aquele, no entretanto, que já encontrou a porta abençoada e que conhece os impedimentos, naturalmente, esforça para auxiliar a quem se encontra no labirinto sem rumo, né, seguro, dando a sua devida orientação. Não empenha-te desse modo, né, pela conquista da consciência de si mesmo, identificando os objetivos essenciais em relação àqueles, né, que são secundários, integrando-se ao trabalho de consegui-lo. Não esmoreças quando deparares impedimento perfeitamente natural que nós temos na nossa vida da dificuldade. Em razão de largo período de entorpecimento, da razão e do juízo correto, repetindo-se tentativa tantas vezes quantas se faça necessário. E muitas vezes a gente tem conhecimento e comete os mesmos procedimentos, né, equivocados. Mas, voltando à tona, essa lembrança insiste que tudo na vida, a natureza, a gente sabe que dá salto. E o exercício, né, do praticar é importante. Então, quem busca a verdade não se contenta com fantasia. Então, a gente precisa entender isso. Né? E se tu, né, ser, né, nós, né, portanto, aquele que se descobre não necessitando das críticas ácidas de amigos e inimigos, que não tem menor interesse, né, pela a tua iluminação. Então, recorda-te de Jesus e da sua consciência no ministério, enfrentando todos os desafios e incompreensões a serviço de Deus. É essa meta e objetivo que nós temos que ter, e nada vence isso. Imita-o e segue adiante sem receio. Então, apesar da consciência ser uma linguagem fácil de entendimento e aceitação no dia de hoje, poucos são os que mensuram a importância contida nesse assunto. A verdadeira magnitude do ser é estar consciente agora.
qualquer nível de consciência requer a habilidade de perceber o que acontece em nosso redor. Quando tomamos consciência e despertamos a nível pessoal, desenvolvemos a habilidade de observar, né, nossas próprias atitudes, crenças limitantes, sentimentos baseados no ego e em contrapartida, criatividade, ética, valores, princípios, entre outros. Então, através do autoconhecimento, encontramos ferramentas para transformar e, a nível energético, transmutar tudo o que não é mais compatível com o estado de consciência em que nos encontramos. Outro ponto de reflexão é quanto aos nossos relacionamentos pessoais, com os quais queremos nos relacionar. Quem são as pessoas que, de certa forma, nos agregam momentaneamente bons conhecimentos, o prazer de companhia, quem nos fere, nos desequilibra, né, nos deixa vulnerável emocionalmente, e é só, então, praticarmos uma seleção. Com quem quero manter essa vivência? Com quem não preciso mais manter uma relação? Quem são as pessoas com quem posso dividir minhas novas descobertas? Com quem devo modificar minha postura? Porque não tenho sido alguém melhor para essa pessoa que é tão compreensiva comigo. Então, conforme nossa consciência se expande, maior será a atenção e o cuidado que devemos dedicar à forma como vivenciamos o mundo, o dia a dia, as pessoas, as coisas e a nós mesmos. A expansão da consciência traz consigo o poder da energia, um momento em que sintonizamos e unificamos nossas diversas facetas. Quanto maior o estado de consciência, maior o alinhamento com o nosso Eu Supremo e divindade. Diante desse alinhamento, a conexão com o todo é imediatamente estabelecida. Portanto, tudo, exatamente tudo o que vibramos será experienciado no agora. É importante vigiar nossos pensamentos, atos, palavras. Um pensamento ruim nos gera desconforto e desequilíbrio, seguido de culpa, que automaticamente nos desalinha, trazendo situações de desacordo e somatizando doenças, conforme a gente vê e a própria ciência constata. Então, minha querida Iracema, era isso que eu tinha para passar. Espero que tenha conseguido, né, nessa humilde fala, né, passar algo positivo para aqueles que estão nos assistindo. Nós é que te agradecemos aí essa fala sua, envolvida assim no profissionalismo maravilhoso, já que nós sabemos que você também é psicólogo, né? Então você trouxe assim uma roupagem maravilhosa para a gente. Quero dizer a você que Cassinha também está aí na live, sua filha. Um beijo, Cassinha. Ela me cobra porque aqui eu não fico vendo, aí ela me cobra. Um beijo pra você. Ela mora em Luanda, em Angola. Isso. Aí alguém disse assim, olha, fala para o Antônio Carlos, Iracema, que Cassinha está na live. Aí eu não quis interromper esse raciocínio, e só agora eu estou falando que ela estava. Mora muito. Se teve aqui há pouco dia, vai voltar em dezembro, com Deus, que já começaram a liberar os voos com mais acessibilidade. Ela veio aqui para o Brasil, saiu a maneira que veio, né, para chegar aqui, agora no mês de setembro, ou setembro não, agosto, foi Luanda, Angola, para Catar para Frankfurt, na Alemanha, Frankfurt, da Alemanha, para São Paulo. De São Paulo para aqui, para Salvador. Então, ficou 2 dias viajando, voo de 14 horas, 12 horas, mas a saudade de querer ver a família, né, que é uma pessoa muito amorosa, né, e espírita. Ela chegou lá, começou a procurar logo, foi em um centro, não se adequou muito, e está em outro já trabalhando há algum tempo, inclusive um brasileiro que tem uma ONG, que faz distribuições de alimentos para aqueles bairros pobres, cidades pobres. É um trabalho lindíssimo desse brasileiro, que não é registrado aqui no Brasil. Então, ela também está imbuída desse sentido, uma vez por mês, e deu a paradeira por causa
da pandemia, que a lei lá é muito dura, pela experiência da ebola, da febre amarela. Sim, sim, sim. 2.000 e poucos casos no país todo. Morreram 500 e tantas pessoas no país. Então, ele está lá, feliz. Quando fala para ela voltar para o Brasil, ela ameaça mandar reduzir fé no nome de Jesus. Então, e feliz dela estar assistindo, porque é diferença de 4 horas, Iracema, está aqui. Sim, Então, sim. quando aqui é 20 horas, lá já é meia-noite, entendeu? Então, ela fica abrindo, fechando o olho para assistir. Né? Que me honra muito, né? Oh, maravilha, né? Você veja que a internet nos propicia isso. Inclusive, nós, quando voltarmos, quando regressarmos fisicamente falando, né? No Centro Fraterno, vamos continuar com essa proposta da internet. Isso, porque é uma coisa que chegou para não voltar mais, não é? Você veja aí que coisa boa está acontecendo aí com você, a sua filha tendo a oportunidade, né, de estar próximo, você desse recadinho. E outras pessoas, Antônio, que já frequentaram o centro, estão em outros estados, tem uma pessoa que está em outro país também, que ela é assídua na nossa live. Então, eu acredito que nós não podemos voltar com isso, né? E você sabe que a maior caridade que a gente pode fazer pelo Espiritismo é a sua divulgação. É verdade. E é nesse veio que nós vamos continuar. E a maior desobsessão, né? Que a pessoa vai, às vezes, para a casa espírita, fazer desobsessão. A maior desobsessão que existe é a doutrinária. Essas palestras que vai esclarecendo as pessoas para a mudança de rumo, mudança de pensamento. E esses conhecimentos ampliam a consciência para começar a ver sua vida melhor, né, da sua reação, de como está agindo, de acordar, que fica preocupado, como eu falei, em culpar o outro, e quando, na verdade, o problema está em si, que está ocasionando o problema. Então, precisa ter essa consciência. Né? Você sabe que isso ainda é um problema nas casas espíritas, porque muitas pessoas, lá inclusive, as pessoas lá, não, a gente fecha o portão X horas, porque chegavam pessoas só para o passe. Essas pessoas desconheciam, e mesmo quando nós falávamos, elas não nos davam crédito, ou escutavam, mas não escutavam pelo ouvido, mas não escutavam com a alma, não compreendiam da necessidade daquela palestra, daquela live, daquelas palavras. Todas as pessoas que estão aqui escutando você falar, todas as outras que irão, porque as lives têm isso, as pessoas acessam muito depois. Uma live que tem agora 34 pessoas online, agora, depois a gente vê que tem 100, que tem 200 e tantas pessoas. Então, aquela pessoa que não cai de paraquedas para escutar as palavras. Verdade, né? Então, nós sabemos que o acaso não existe. Então, nada acontece por acaso. Tudo tem a razão de ser. Né? Deus não joga dados. Né? Então, está tudo certinho. Então, às vezes, poxa, eu quero tomar paz, mas não se atém às palavras daquela pessoa que está ali. Né? Que com certeza vai bater no consciencial dela. Aquilo que ela está precisando escutar. É aquilo que, quando o palestrante, na casa espírita, presencialmente falando, está ali envolvido por espíritos amigos, enquanto a pessoa está ali atenta a escutar, como também na live, quantos irmãos espirituais estão ali ao redor em trabalho. Então, as palestras nas casas espíritas, elas têm um cunho de importância imensa. E precisa que haja cada vez mais. Não é só o passe. Eu me lembro que tem uma passagem bíblica onde Jesus fazia uma explanação de algum assunto e depois distribuía pães, alimentos. E então, Pedro
paciente do jeito que ele era, né? Era, naquela época, dizia, ô mestre, por que não dá logo os pães? Depois faz a palestra, as pessoas vão comer com a barriga cheia, digamos assim, né? Com as minhas palavras chulas que eu estou traduzindo. E Jesus olhou para ele, Pedro. E Jesus ensinava muito pelo exemplo. Então, Jesus aí deu primeiro os pães, e quando ele foi falar não tinha mais ninguém. Né? Então, isso aí veio os passos após a doutrinária, e como é necessário as lives, como é necessário as palestras nas casas espíritas. Não é só o passe, não é só a troca magnética de energia, mas também o trabalho no consciencial das pessoas que querem estar para a sua modificação interior. É essa modificação interior que deve ser trabalhada. E você fez colocações aí inteligentíssimas e pontuais para que haja o ser consciente, que é isso que você falou aí, que eu anteriormente falei de ser desperto, mas é o ser consciente, a gente ter consciência do que realmente nós somos. Não é isso, Antônio? É verdade. Então vamos seguir, hoje é quinta-feira, é o dia que nós fazemos a nossa vibração com a água. Nós precisamos entender que como nós temos potencial energético, magnético, com a fé que nós temos, o pensamento que tem uma força imensurável, como a gente pode modificar as moléculas de água através de oração. O pensamento tem poder, muito. Nós conseguimos conectar com o divino e através dessa vibração, desta fé, com os irmãos espirituais, tarefeiros do amor. Então, os irmãos espirituais, Antônio, desde que começou a live, eles criaram um viés e eles nos pedem que nós fizéssemos, nesse momento, agora, a frequência eles fazem com alguns irmãos espirituais, mas que nós criássemos uma conexão. E é essa agora que nós estamos começando a fazer. Faça parte, nos dê força. Quanto mais pessoas estão nessa conexão, melhor e mais potencialmente ela se dá. Até que a gente vá a esta frequência criada pelos irmãos espirituais. Então, neste momento, nós pedimos ao Pai, Criador da vida, que nós podemos chamar de Deus. E nós já sentimos fortemente esta energia que agora se faz. E que nós podemos conectar com ela. E você que está aí, no seu lar, no seu trabalho, aonde você esteja, se está passando um processo de desequilíbrio, de perda de centralidade, ou se conhece, pois, alguém que esteja nesse processo, que está nos hospitais, que acabou de retornar ao plano espiritual. E eu quero frisar aqui a nossa irmã, a voluntária Margarida, que teve hoje a sua mãezinha desencarnada. Que vibre por ela, que coloque ela nessa conexão de amor que nós estamos fazendo agora, para entrarmos nesta frequência gerada por esses irmãos espirituais. Então, irmãos, mentalizem. Não precisa que a pessoa esteja com você, ela pode estar a uma distância, seja ela qual for. Entenda que o vosso pensamento, ele vai além paredes, ele vai além distância, e ele vai aonde tu o conduzir. E este pensamento, junto com a fé, que é uma ferramenta de uma força que tens, faz sim com que possamos vibrar por ti, pelo outro. Então vamos agora, irmãos, mentalizem, vibrem na água que está aí. Pode ser uma jarra de água, um copo d'água, enfim, que queira fazer isso. As moléculas desta água serão transformadas segundo a tua necessidade, ou de alguém que estás agora a pensar. Irmãos queridos,
o Pai Criador da vida, nos propicia momentos iguais a esse. Tenhas fé, pois. Acredite, nenhum dos filhos do Pai está só. O desencarne é necessário, pois estais momento no mundo da matéria e momento no mundo espiritual. A diferença são dimensões, onde aprendes numa e noutra. Irmão querido, tu és luz, tu és espírito em aprendizado. Estás, pois, onde necessita estar. Ora no mundo da matéria, ora no mundo espiritual. E em futuro, em outras casas planetárias, que necessitam e que o Pai abre para todos nós. Na casa do Pai há muitas moradas. Palavras do Mestre Jesus, que pedimos que de onde estiveres, Mestre, ilumina todos nós. Essa equipe que agora está, o nosso irmão Flecha Ligeiro, e tantos outros irmãos aqui presentes. Equipe do irmão Bezerra de Menezes, confreiros de Maria, tantos outros caboclos que chegam da terra Brasilis, onde está sendo feito esta tarefa. Não importa. Aonde tu estiveres, conecta esta frequência, agradece ao Pai. Agradece por tudo. Os problemas da vida são grandes aprendizados. Irmãos queridos, tudo que o planeta está neste momento a passar faz parte da caminhada transitória e evolutiva que necessita o planeta. Agradeça, pois, tudo que vos chega e segue acendendo a tua luz e iluminando o vosso caminho. Faze, pois, parte da família universal. Tantos irmãos conectados, irmãos das estrelas, também aqui se encontram. São irmãos fraternos, irmãos desencarnados. A única diferença de ti é que estás sem a veste física, porém conectados no amor de Deus. Tantos, inúmeros, em nome do bem e do amor do Pai, que ama todos vós. Não perca a tua fé. Siga em frente e agradeça sempre que a luz se faz em todos os lugares. Enfim, gratidão sempre. Fernando Randolph, o tarefeiro. Que assim seja, irmãos. Na luz do Pai e do seu grandioso amor. Olha os universos, olha as dimensões várias que este Pai criou e que vossos olhos físicos não têm condição de ver, que a espiritualidade já percebe muito mais que vós. Irmãos queridos, fé, gratidão e luz, aonde estiveres, sempre que assim seja. Bem, estamos encerrando mais uma tarefa com gratidão a Deus, gratidão a você, Antônio, que sempre quando nós pedimos, sempre solista, está conosco. Marcela, Diga. Deixa eu dar um testemunho. Você sabe, né, que eu sou sério nas minhas coisas, mas eu sou muito brincalhão, né? Então, quem já assistiu palestras minhas transmitidas do Coração de Maria, eu acho que Joana de Ângelo também, eu fiz. Eu citei esse trabalho seu, citei Iracema, né, o nome do centro e tudo mais,
a respeito de um dia que nós fizemos a primeira live, que você falou sobre a fluidificação. Tal. Eu estava em um dia muito agitado e vim, tal, me acalmei, tal, mas não estava tão calmo assim. E na hora que você começou a fazer essa prece final, como começou um refrigério. O meu corpo, assim, que eu não sentia mais nem o corpo da leveza que ficou o meu estado, ocasionado pelas suas palavras, né, que se repetiu agora, porque as pessoas às vezes acham que é só presencial, mas tudo é energia, né? E até às vezes eu brinco a respeito assim que aqueles que não estão acompanhando as minhas palestras não vai para o céu, que São Pedro vai perguntar na porta. Assistiu a palestra do Antônio Carlos, não, entra aí de lado aí, vai dançar axé aí com o Petinha. Então, assim, a energia é tudo, não é porque quando as pessoas me perguntaram, você está sentindo falta das mediúnicas? Eu digo, muito pouco. Por quê? Eu digo, porque a mediunidade é utilizada no dia a dia, com o contato com sua família, com o contato com as pessoas, com suas atitudes, e são os espíritos também, e aqueles que estão ali do lado também, vão vendo as nossas atitudes, o nosso modo de agir, né, eticamente, com fé, com boa vontade, com acreditar, com ajudar o outro. Então, é um trabalho divino, né, que as casas espíritas fazem, esse trabalho seu, que eu admiro muito, eu sei do quanto você atua incansavelmente há muitos anos, e que a pessoa possa acreditar, né, se colocar, porque tudo depende, o obsessor não lhe obsedia se você não abrir campo, a espiritualidade não lhe ajuda se você não abrir campo. Então, é hora de se concentrar, que tudo é energia, você pedindo através do mentor, fazendo essa prece, contamina a gente que tem fé, que acredita, que se entrega. E que eu sirva de exemplo para essas pessoas desse depoimento que eu senti, não estou me contando. Viu? Muito obrigado a você por essa oportunidade. A sensação que eu tenho também é refrigério na alma. Exatamente. Essa é a palavra, como eu sinto. Eu sinto após, eu sinto refrigério na minha alma. Com certeza. Às vezes, quando começa, eu sinto, meus olhos enchem de lágrimas, eu sinto já que a frequência que eles criam já está formada, e esse é um momento que a gente deve fazer. Exatamente. E muitos irmãos estão sendo beneficiados. Com certeza. E você sabe que isso no Centro Fraterno, fisicamente, nós fazemos. Com certeza. E aqui também. Verdade. E que essas pessoas sejam beneficiadas. E nós é que agradecemos, né, Antônio? Exatamente. Agradecemos a Deus a possibilidade e que várias outras pessoas sejam beneficiadas. Exatamente. Que Jesus te abençoe, Antônio. Muito obrigado. Te abençoe, te ilumine. A sua filha, lá de Luanda, que está ainda, deve estar aí. Que Jesus abençoe. E essa live vai ficar gravada no Instagram. E nós vamos colocar também no YouTube. Hoje ou amanhã ela vai para o YouTube. Passam lá vocês, gente, dá o seu like para ajudar a nossa casa. E continue nos ajudando com a doação de alimentos. Olha, hoje a Ana Lídia falou que nós em setembro damos mais de 70 cestas básicas. As 72, 73 cestas básicas, por alto assim. E é uma casa pequena, você sabe, Antônio. Mas a gente não se recua nas dificuldades. A gente vai para frente, porque juntos nós somos fortes e podemos fazer. Com certeza. Que Jesus te abençoe, Antônio. Gratidão, Antônio. Muito obrigado pela oportunidade e um beijo para todos. Viu? Um beijo para minha Cassinha, que está nessa hora acordada me vendo. Aliás, nos vendo, né? Tchau. Um beijo. Boa noite a todos. Outro. Tchau, linda.